Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falaremos hoje sobre metabolismo de aminoácidos, aminoácidos, qualidade das proteínas e digestão de proteínas. O que veremos na aula? Química de aminoácidos, falaremos também sobre proteínas, a qualidade e a digestão das proteínas. Nesse slide, nós temos a estrutura geral dos aminoácidos. Aqui nós podemos ver do lado esquerdo o carbono alfa, carbono marcado em azul, com 4 substituintes distintos. Um hidrogênio, um grupamento carboxilato, que está ionizado em pH fisiológico de 7,4, um grupamento amino, também chamado de alfa-amino, porque ele está ligado então ao carbono alfa, que tem carga positiva em pH fisiológico, e uma cadeia lateral R, genérica. Essa cadeia lateral R é justamente o que vai dar a característica química de cada um dos aminoácidos e vai caracterizá-los em 5 grupos distintos, como nós temos aqui do lado direito da nossa tela. Uma situação importante a ser lembrada aqui é que justamente pelo fato de que esse carbono alfa tem 4 substituintes distintos, ele vai ter 2 estereoisômeros. No caso dos aminoácidos, os aminoácidos que fazem parte da estrutura de proteínas são do tipo L, é o enantiômero do tipo L. Como é que a gente define, então, que ele é um enantiômero do tipo L? A gente compara a estrutura desses aminoácidos com a estrutura do gliceraldeído, com o L-gliceraldeído e com o D-gliceraldeído. Como nós podemos ver na parte de baixo do nosso slide, nós temos o carbono alfa central, do lado direito o hidrogênio, no lado superior para trás o grupamento carboxilato e do lado esquerdo o grupamento amino. O amino estando do lado esquerdo, a gente tem a estrutura espacial, uma configuração espacial do tipo L. Se esse grupamento amino estivesse do lado direito e o hidrogênio do lado esquerdo, nós teríamos então um aminoácido do tipo D. Lembrando então que no caso de proteínas, são os L-aminoácidos que são utilizados para sua síntese. Qual é a característica do grupamento R, então, que diferencia os 5 tipos de grupos de aminoácidos que nós temos aqui? Primeiro, grupo R apolar alifático. Nós temos o primeiro aminoácido, a glicina, o mais simples de todos, onde o grupamento lateral R, que está marcado aqui com essa corzinha salmão, é apenas um hidrogênio. Nós vemos que esse aminoácido tem 2 substituintes idênticos no carbono alfa. Isso significa que esse aminoácido especificamente não tem duas configurações espaciais distintas, não tem estereoisômeros. A gente tem apenas uma configuração espacial para ele. O carbono alfa não é um carbono quiral nesse caso. O segundo aminoácido é a alanina. Aqui sim, nós já temos então 4 substituintes distintos no carbono alfa e por isso ele é chamado de carbono quiral. A estrutura que está sendo representada aqui é justamente da L-alanina e a cadeia lateral então é formada apenas por esse grupamento metila. O terceiro aminoácido é a prolina. A gente tem aqui, na verdade, um iminoácido e como a gente pode ver, ele é cíclico. Então, a gente tem esses 3 metilenos conectando o carbono alfa e o grupamento alfa-amino, que aqui então se transformou em um grupamento imino. O quarto aminoácido é a valina. Assim como a leucina e a isoleucina, a gente verifica que nas cadeias laterais nós temos ramificações, então são aminoácidos ramificados nesse caso. Mais tarde nós falaremos sobre o metabolismo desses aminoácidos e nós veremos que tem uma série de peculiaridades pelo fato deles serem ramificados. O último aminoácido desse grupo é a metionina e a particularidade dela é que ela tem um enxofre na cadeia lateral. O segundo grupo de aminoácidos contém o grupo lateral aromático. A fenilalanina é o mais simples deles, nós temos um metileno e um grupamento benzeno ligado, então esse anel aromático com 6 carbonos. O segundo aminoácido é a tirosina, que tem, além da estrutura da fenilalanina, uma hidroxila na cadeia lateral. Então esse fenol é o que dá característica diferenciada para a tirosina na cadeia lateral. E o terceiro aminoácido aromático é o triptofano, que contém então esse anel indólico na cadeia lateral. O terceiro grupo de aminoácidos contém uma cadeia lateral polar, porém não carregada.
Por que ela é polar? Porque ela consegue interagir com a água formando ligações de hidrogênio. Então, a serina e a treonina têm uma peculiaridade de conter hidroxilas na cadeia lateral. E justamente por isso elas podem ser fosforiladas e desfosforiladas, o que faz com que elas possam então participar da regulação da atividade, por exemplo, de enzimas, por meio dessa modificação covalente de fosforilação e desfosforilação das enzimas. A cisteína contém um grupamento SH na cadeia lateral e isso é extremamente importante porque ela vai formar ligações de sulfeto e também é uma forma de regular a atividade de enzimas. A asparagina e a glutamina contêm ligações amida na cadeia lateral e a única diferença entre elas é o número de metilenos que conecta então esse grupo amida ao carbono alfa. Um grupamento metileno na asparagina e 2 grupamentos metileno na glutamina. O quarto grupo de aminoácidos é formado por aminoácidos carregados positivamente. No caso da lisina, nós temos uma sequência de 4 grupamentos metileno e lá no final da cadeia, um grupamento amino carregado positivamente. A arginina contém um grupamento guanidino na cadeia lateral, formado então por esses 3 nitrogênios conectados a um carbono. E a histidina, apesar de aqui não estar demonstrada uma carga positiva na cadeia lateral, esse nitrogênio do anel imidazólico muitas vezes está carregado em pH fisiológico. O último grupo de aminoácidos é formado por aminoácidos carregados negativamente, o aspartato e o glutamato. Os dois contêm um carboxilato na cadeia lateral. Aqui nós temos uma outra forma de classificação dos aminoácidos, que se baseia na necessidade da presença desses aminoácidos na dieta. Então, nós temos aminoácidos chamados de não essenciais, ou seja, não é necessário que eles estejam presentes na nossa dieta, justamente porque nós podemos sintetizá-los endogenamente. As nossas células possuem todas as enzimas necessárias para a sua síntese. São alanina, asparagina, aspartato, glutamato e serina. Por outro lado, nós temos aminoácidos chamados de essenciais. Esses são essenciais na nossa dieta, nós não conseguimos sintetizá-los. São histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Então, as nossas células não possuem as vias completas de síntese desses aminoácidos e, obrigatoriamente, eles devem estar presentes na nossa dieta. Um terceiro grupo são os condicionalmente essenciais ou essenciais condicionais. É o grupo do meio aqui dessa tabela. Arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Aqui duas situações podem acontecer. Uma, nós sintetizamos esses aminoácidos, mas não numa quantidade suficiente para a demanda em todas as fases da nossa vida, como é o caso da glicina, como é o caso da prolina. Ou 2, nós sintetizamos esses aminoácidos a partir de um outro aminoácido. É o caso da cisteína, por exemplo, que é sintetizada a partir da metionina. O nosso pool de aminoácidos é o conjunto de aminoácidos que temos no plasma, nas células, e ele é composto tanto por entrada de aminoácidos quanto por saída de aminoácidos. Então, o pool é essa concentração de aminoácidos resultante da entrada menos a saída. Bom, quais são os fatores que vão levar ao aumento do nosso pool de aminoácidos? A renovação de proteínas corporais, que vai ser em torno de 200 até 400 gramas por dia, as proteínas que vêm da nossa dieta. O ideal é que que a gente tenha uma ingesta de 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia de proteínas e também a síntese de aminoácidos não essenciais, cujas nossas células são responsáveis. Então, tudo isso vai adicionar aminoácidos ao nosso pool de aminoácidos. O que retira aminoácidos desse pool? A síntese de proteínas corporais, de até 400 gramas por dia, então é a renovação proteica normal das nossas células, a síntese de compostos nitrogenados em torno de 30 gramas por dia, são proteínas, são porfirinas, são creatina, neurotransmissores, bases nitrogenadas para DNA e RNA. A gente vai falar mais desses compostos adiante.
E também a oxidação de aminoácidos. Quando a gente oxida aminoácidos, a gente retira o grupamento amino, que vai ser eliminado na forma de ureia, e a cadeia carbonada será então oxidada a CO2 e água. Eu também posso utilizar essa cadeia carbonada para a síntese, por exemplo, de glicose, síntese de corpos cetônicos. Nesses casos, a gente está falando de situações de jejum, ou então a síntese de glicogênio e de ácidos graxos, e nesse caso eu estou falando de situações de estado alimentado. Recordando o processo de síntese de proteínas, o DNA e o RNA são formados de nucleotídeos. No DNA é onde nós temos a informação gênica armazenada. Cada um dos genes, então, será copiado e essa cópia se chama transcrição. A enzima RNA polimerase, dentre outras enzimas e outros participantes desse processo, irão copiar essa informação formando uma molécula de mRNA. O mRNA, então, é processado, é transportado para o citosol, onde ele encontra o ribossomo e os RNAs transportadores, que fazem então o transporte dos aminoácidos até o ribossomo, onde o RNA mensageiro está sendo lido códon a códon. Temos então o pareamento do códon do mRNA com o anticódon presente no RNA transportador, que está justamente transportando um aminoácido de cada vez até o ribossomo. Essa ligação, então, esse pareamento, que é muito específico e segue o código genético, faz com que cada aminoácido seja adicionado de uma forma muito específica na sua localização correta para a constituição de uma proteína, seguindo então o código genético. A síntese de proteínas acontece no ribossomo e essas proteínas então terão o seu destino de acordo com a sua função. Elas podem fazer parte de qualquer parte da célula, também do meio extracelular, podem ser transportadas pelo sangue, nós temos inúmeras funções. No caso de proteínas musculares, de 80 a 90% das proteínas se constituem em actina e miosina. Elas são renovadas muito lentamente e a sua constituição inclui 20% de aminoácidos de cadeia ramificada. Nós temos algumas proteínas que têm um alto valor biológico como alimento, em função da sua composição de aminoácidos, contendo uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, como é o caso de leite, queijos, ovos e carnes. Ao longo da aula, nós vamos falar mais sobre fontes proteicas. A ligação peptídica é formada entre dois aminoácidos. Então, nós temos do lado esquerdo um aminoácido que participa por meio do seu grupo carboxilato e do lado direito um aminoácido que participa da ligação peptídica por meio do seu grupo amino. A formação da ligação peptídica, ela se dá por meio da condensação e eliminação, então, de uma molécula de água, formando a ligação amida, que nós podemos ver representada aqui por essa coloração salmão. Uma vez que nós temos a formação da estrutura primária das proteínas por meio de inúmeras ligações peptídicas, então conectando todos esses aminoácidos, essa estrutura primária contém a informação para a formação da estrutura secundária das proteínas. Nesse caso aqui nós temos uma alfa-hélice, mas também poderíamos ter folha beta e outros tipos de estrutura secundária. O conjunto de novelamento dessas estruturas secundárias em todo um peptídeo vai formar então a estrutura terciária, a estrutura nativa de uma proteína. No caso de proteínas que têm mais de um polipeptídeo enovelados, eles podem ter então uma estrutura quaternária. Aqui temos uma tabela mostrando as diferentes porcentagens de proteína em diferentes alimentos. Por exemplo, no pão, em torno de 8, 9%, dependendo se ele é branco ou se é integral. O arroz tem uma quantidade muito pequena de proteína, 2,6%. Baixando um pouquinho, olhando os queijos, por exemplo, queijo cheddar, 25%. Há que considerar que aqui nós temos uma quantidade grande de gordura também, e isso a gente tem que levar em conta no momento que a gente vai escolher a nossa fonte proteica. As carnes, por exemplo, uma carne magra, crua, 20%, carne de frango também 20%. Do lado direito temos alguns alimentos de origem vegetal, como é o caso do feijão. O feijão vai ter em torno de 5%, então, de proteína. Ervilhas, 6%. O tofu, 8%. Então, vemos que produtos de origem animal, em geral, têm uma quantidade maior de proteína do que produtos de origem vegetal. Os produtos de origem vegetal têm um limitador também, que é a digestibilidade, já que nas células de origem vegetal nós temos uma parede celular externa que
dificulta bastante o acesso ao conteúdo intracelular no processo digestivo. Essa parede celular ela é formada de celulose, que é uma fibra e que não pode ser digerida pelas nossas enzimas. Qualidade proteica. O score de aminoácidos corrigido pela digestibilidade proteica é um método de avaliação da qualidade das proteínas com base nas necessidades de aminoácidos de seres humanos, ou seja, nas necessidades de aminoácidos essenciais e na sua capacidade de digerir a proteína em questão. Então, considerando aqui a digestibilidade. Isso é o que vai nos dar a biodisponibilidade dessa proteína. Essa classificação foi adotada pelo FDA, pela FAO e pela OMS em 1993 como o melhor método para a determinação da qualidade proteica. Quando nós temos um score máximo de 1, significa que após a digestão, cada unidade de proteína fornece 100% ou mais dos aminoácidos essenciais requeridos na dieta. Temos aqui uma tabela com o conteúdo de proteína e a qualidade dos alimentos. Por exemplo, carnes terão uma qualidade de proteína, então, definida por esse índice, esse score proteico, de 0,92. Lembrando que quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade da proteína. Quem é que nós vamos encontrar aqui com valores de 1? O salmão, a pescada, diferentes tipos de queijo. Nessa segunda tabela temos alguns produtos de origem vegetal, é o caso então da soja, do grão de bico, da ervilha, do feijão. Observamos aqui que nós temos uma diferença muito grande de qualidade de proteína entre os produtos de origem vegetal. Observamos a soja com índice de 0,91, ou seja, muito próximo de 1. A ervilha, por exemplo, 0,50. O milho, 0,42. Ele não é uma boa fonte de aminoácidos essenciais. Temos aqui mais alguns exemplos. A proteína isolada do whey tem um índice proteico de 1, o que indica uma excelente qualidade dessa proteína. Ovos também, um índice de 1. Nessa tabela, nós temos alguns exemplos de alimentos proteicos e a sua composição em aminoácidos. Vamos utilizar como exemplo aqui o peito de frango. Nós temos 4,8 gramas de isoleucina, que é um aminoácido essencial, 100 gramas de proteína total, 7,8 gramas de leucina por 100 gramas de proteína total e assim por diante. A leucina, por exemplo, é um aminoácido relacionado ao estímulo da mTOR, que vai então ser extremamente importante para o processo de hipertrofia muscular. Quanto às proteínas do leite? O leite é uma solução aquosa composta por proteínas, lactose, minerais e vitaminas. Nós temos 80% das proteínas do leite consistindo de caseínas e 20% das proteínas do soro, com o qual se utiliza então para produzir o whey protein. Proteínas do leite. A caseína é obtida através da acidificação do leite em pH 4,6, que é justamente o ponto isoelétrico da caseína, quando ela precipita, então formando a coalhada. A caseína está organizada em micelas de 50 a 300 nanômetros, como nós podemos observar do lado direito. A fosfocaseína liga minerais. É importante, então, ressaltar aqui que essa é justamente a forma como a caseína vai ligar cálcio, fósforo, e isso é importante, então, para a nutrição, já que esses minerais eles são disponibilizados no leite e absorvidos no nosso intestino. A lactalbumina, a lactoglobulina e os anticorpos fazem parte do soro do leite. Então, quando é retirada a caseína precipitada, o que sobra é o soro, justamente rico nessas proteínas. São proteínas globulares e a precipitação da caseína, então, vai formar a coalhada e o soro, como eu já comentei anteriormente. Do leite de vaca, então, nós produzimos o whey protein. Primeiro ele é pasteurizado, depois nós temos então a precipitação da caseína para a formação do queijo, por exemplo, e o soro do leite, então, que corresponde a 20% das proteínas, vão passar por um processo de ultrafiltração. Nesse processo, nós formamos então o whey protein concentrado. Esse vai passar por um processo de microfiltração e assim nós temos o whey protein isolado. E esse então por um processo de hidrólise para que nós tenhamos o whey protein hidrolisado. A
composição em proteínas, então, do soro do leite é constituído de alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina e glicomacropeptídeo. Esses são os principais constituintes. O whey protein concentrado possui entre 25% e 89% de proteínas. Vocês vejam que diferença grande que pode ocorrer de uma marca para outra. E em geral contém bastante lactose e gordura, e por isso então ele é mais saboroso também. O whey isolado, ele possui cerca de 90 a 95% de proteínas, então portanto muito mais rico. Por consequência contém menos lactose, gordura e minerais. E o whey hidrolisado, as proteínas num valor de 98% são pré-digeridas a ditripeptídeos para serem absorvidas mais rapidamente. Então essa é a principal diferença, mas em termos de composição proteica, tanto o whey isolado quanto o whey hidrolisado têm uma constituição proteica bastante rica. A clara do ovo é composta por proteínas em 12% da sua constituição e uma quantidade muito grande de água. A ovoalbumina é uma glicofosfoproteína, contendo então grupos fosfatos ligado à serina. O aquecimento desnatura a ovoalbumina, que passa a formar novas ligações de sulfeto, estabilizando essa consistência então de gel rígido quando nós temos um ovo cozido ou frito, por exemplo. Temos aqui uma tabela mostrando a porcentagem aproximada do teor total de proteínas: 54% de ovoalbumina, 12% de conoalbumina, 11% de ovo mucoide, de 1,5% até 3,5% de ovo mucina, 3,4% de lisozima e 8% de ovo globulinas. Carne. Quanto à sua composição, o músculo é composto por actina, miosina, troponina, tropomiosina, ou seja, todas as mesmas proteínas que fazem parte do processo de contração muscular. Também tem tecido conjuntivo, onde nós teremos colágeno, tecido adiposo, onde nós teremos triacilgliceróis, vasos sanguíneos, tecido nervoso, uma grande quantidade de água, que pode chegar a 80%, e as vitaminas A e também do complexo B. O rigor mortis ele tem um início de 1 a 12 horas, durando de 15 a 20 horas depois do abate de um animal. A interação da actina e da miosina e a alta concentração de cálcio e a falta de ATP são os responsáveis, então, por esse fenômeno. Quando ocorre, então, a conversão do glicogênio em lactato, o pH vai reduzindo até chegar ao valor de 5, onde ocorre a hidrólise da actina por proteases, chamadas de calpaínas, e assim ocorre, então, o amaciamento da carne. O descanso da carne para a produção de ATP via glicólise é justamente então o que vai promover o amaciamento da carne e ela fica então pronta para o consumo. A carne em geral contém essa cor avermelhada, né, que é dada pela quantidade de mioglobina. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, num peito de frango, ele tem um músculo branco, onde tem uma baixa concentração de mioglobina, justamente em função da propriedade bioquímica desse músculo, onde nós temos uma glicólise anaeróbica em alta atividade. O músculo mais avermelhado, como é o caso da coxa da galinha, onde nós temos uma alta concentração de mioglobina, já que o metabolismo oxidativo está mais presente, então, nesse tecido. A oxidação da mioglobina pelo oxigênio do ar, convertendo ferro 2 em ferro 3+, confere o aspecto marrom à carne. Isso também está relacionado ao tempo pós-morte do animal. Com o cozimento, nós temos a desnaturação das proteínas e a oxidação completa da mioglobina. A carne do animal velho também ela é mais endurecida em função do aumento do número de ligações cruzadas de lisina no colágeno. Pão. As principais proteínas da farinha de trigo são denominadas em conjunto como glúten, derivado do endosperma da semente. O glúten é composto por 30% de gliadinas e 70% de gluteninas. Ele é insolúvel em água em função da sua composição bioquímica rica em conformação beta. As gliadinas têm um alto conteúdo de glicina e prolina e um baixo conteúdo de aminoácidos carregados. As gluteninas são ricas em pontes de sulfeto, portanto, então ligando cisteínas, também ricas em glicina, prolina e glutamina. E tem propriedades viscoelásticas, então, da massa, justamente correspondendo à ação das gluteninas. Ela é responsável pela formação da massa do pão quando se adiciona água. Quanto à velocidade de digestão proteica, nós temos proteínas que têm uma rápida digestibilidade, é o caso do whey protein, da proteína da soja,
e proteínas de lenta digestibilidade, como é o caso da caseína do leite, que coagula no estômago, retardando o esvaziamento gástrico. Isso também vai ter uma repercussão na síntese proteica, já que os aminoácidos devem estar à disposição da musculatura para que a síntese possa acontecer. Onde ocorre a digestão de proteínas? No estômago e no intestino. Então, no caso das proteínas, nós não temos digestão na boca. Onde ocorre a síntese das enzimas digestivas que vão atuar no estômago? No próprio estômago. Onde ocorre a síntese das enzimas que vão atuar no intestino? No pâncreas e também no intestino. Então, estômago, pâncreas e intestino produzem enzimas. No caso do estômago e do pâncreas, são produzidos zimogênios. Esses zimogênios, eles devem ser ativados por clivagem proteolítica, que é chamada proteólise limitada, para que a gente tenha a liberação das enzimas ativas. No caso do intestino delgado, ele já libera diretamente as enzimas ativas. No estômago, nós temos a síntese da pepsina. No pâncreas, a síntese da tripsina, quimotripsina, elastase e carboxipeptidases. Todas essas, tanto no estômago quanto no pâncreas, são sintetizadas na sua forma inativa. Então, pepsina, na verdade, é o pepsinogênio, tripsina é o tripsinogênio, quimotripsina é o quimotripsinogênio. A elastase, na verdade, é sintetizada como proelastase. E as carboxipeptidases são sintetizadas como procarboxipeptidases. Uma vez ativadas, elas liberam então a parte ativa da molécula. No intestino delgado, nós temos a síntese de enteropeptidases, aminopeptidases, di e tripeptidases. Após a ação de todas essas enzimas, nós temos a liberação de di e tripeptídeos e também de aminoácidos livres. A absorção e transporte para o sangue será feita apenas então de aminoácidos livres. O processo de digestão de proteínas inicia então no estômago. Nós temos as proteínas que foram ingeridas na dieta, chegam no estômago. A mucosa gástrica produz o hormônio gastrina. Ele estimula a secreção de HCl, de ácido clorídrico, pelas células parietais do estômago e de pepsinogênio pelas células principais do estômago. O pH do estômago é em torno de 2. Esse baixo pH ele tem ação antisséptica e também ação desnaturante sobre as proteínas. O pepsinogênio, por meio desse pH baixo, pH ácido, vai ser convertido a pepsina. Uma vez que as primeiras moléculas de pepsina foram liberadas, ela passa a catalisar a sua própria formação a partir do pepsinogênio. A digestão gástrica gera peptídeos e aminoácidos. Isso é um estímulo para a iniciação da fase pancreática da digestão das proteínas. Ocorre a liberação dos hormônios colicistoquinina e secretina para o sangue. A segunda fase digestiva, então, acontece no intestino. No intestino, a secretina vai ser liberada e estimula o pâncreas a liberar bicarbonato no intestino delgado. O bicarbonato neutraliza o pH gástrico até um pH em torno de 7. A colicistoquinina estimula o pâncreas, as células exócrinas desse órgão, a liberarem as enzimas com atividade ótima entre pH 7 e 8 no intestino. O tripsinogênio, quimotripsinogênio, procarboxipeptidases A e B são liberadas então na forma de zimogênios. A proelastase não está colocada aqui, mas também ocorre a liberação dessa enzima. Como ocorre então a ativação de todos esses zimogênios? Proteólise limitada é um mecanismo de regulação enzimática irreversível. As enzimas ou proteínas são sintetizadas como precursores inativos, que são chamados de zimogênios ou proproteínas, que são clivados em uma ligação peptídica específica, tornando a molécula ativa. Por isso que é chamada de proteólise limitada.
A clivagem é específica em uma ligação peptídica. Então, no estômago, o pepsinogênio é convertido a pepsina por esse processo de proteólise limitada e as enzimas liberadas do pâncreas, tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase e procarboxipeptidases, serão convertidas em quimotripsina, tripsina, elastase e carboxipeptidases justamente por ação da proteólise limitada. No caso tripsinogênio, a enzima que vai atuar para a liberação da tripsina, que é parte da sua molécula, é a enteropeptidase, uma enzima produzida no intestino. Uma vez que a tripsina é liberada, ela passa a autocatalisar a sua formação, clivando então uma ligação específica na molécula de tripsinogênio e liberando a tripsina, e também atuando sobre quimotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidases, liberando as moléculas ativas derivadas dessas proenzimas ou desses imogênios. Então, nesse caso, a gente observa que a principal enzima que nós temos aqui, que vai mediar a ativação da maioria das enzimas digestivas, é a tripsina. Síntese das enzimas digestivas pancreáticas, agora nós vamos falar. Então, nós temos as enzimas sendo sintetizadas pelas células acinares do pâncreas, elas serão sintetizadas no retículo endoplasmático. Nós vamos falar mais adiante de como acontece a síntese de proteínas no retículo endoplasmático. Isso sempre vai acontecer por meio de ribossomos, então ligados ao retículo endoplasmático, quando a gente tiver, por exemplo, a síntese de proteínas que serão secretadas. É o caso, então, das enzimas digestivas. Elas são liberadas do retículo endoplasmático, migrando ao complexo de Golgi. Ali a gente tem a formação de grânulos de zimogênios que são estocados na célula e que serão exocitados nos momentos, então, pertinentes de digestão. Elas são liberadas no ducto pancreático e chegam até o duodeno. E no duodeno é que elas serão ativadas. Como acontece então o processo de absorção dos aminoácidos? Transporte de aminoácidos dependente de sódio no epitélio intestinal. Vemos aqui que polipeptídeos no lúmen, então, no nosso trato gastrointestinal, são degradados inicialmente pela pepsina no estômago, depois pela tripsina, quimotripsina, elastase, carboxipeptidases A mais B, que são liberadas do pâncreas no intestino, e após esse processo de digestão gástrico e pancreático, nós temos então a liberação de aminoácidos livres, em torno de 40% do conteúdo, e oligopeptídeos, em torno de 60%. Na borda em escova, nós temos a ação de endopeptidases, aminopeptidases e dipeptidases, que degradarão esses oligopeptídeos em mais aminoácidos livres e di e tripeptídeos. Os aminoácidos são transportados para dentro do enterócito por meio de um cotransporte com sódio, enquanto os di e tripeptídeos são transportados por meio de um cotransporte com prótons. Dentro do enterócito, di e tripeptidases finalizam esse processo digestivo e os aminoácidos livres então são transportados para o sangue por meio de um transporte facilitado. Esse transporte facilitado ocorre a favor do gradiente de concentração e não é necessária então energia para esse transporte. Entretanto, no primeiro sistema, onde os aminoácidos são transportados do lúmen intestinal para o enterócito, nós utilizamos sódio. E para a manutenção de baixas concentrações de sódio intracelulares, nós temos então a ação da sódio-potássio ATPase, que é uma enzima que gasta energia, gasta ATP. Fetos e recém-nascidos são capazes de captar algumas proteínas sem digestão prévia por pinocitose. Imunoglobulinas do colostro do leite, por exemplo, também são absorvidas intactas, fornecendo imunidade passiva. Mas esse é um fato sem importância em termos nutricionais.